O que eu gostaria de dizer é o seguinte: a nossa intenção nesse momento é manter o calendário que a gente tem previsto, né? Estamos criando, a gente tem discutido com as bancadas, discutimos já com os diretores, com as bancadas docentes de servidores, vamos fazer uma reunião com o STU e com a do Unicamp, a diretoria da Unicamp, e depois uma com a bancada discente, com o DCE e com a APG, focando o retorno dia 3 de março. Né? E estamos tomando várias iniciativas, elas têm sido apresentadas nessas reuniões, iniciativas de infraestrutura, por exemplo, de como reduzir a chance de contaminação nos restaurantes universitários. Temos tomado iniciativas que vão organizar um pouco essa fila nos restaurantes. Temos tomado iniciativas para retomar um pouco a abertura de cantinas. Com certeza teremos uma ou outra dificuldade ao longo desse caminho, mas foram tomadas. Estamos já em fase final de aquisição, deverão chegar nos próximos dias 220 robôs educacionais que permitirão a gente criar estruturas de ter salas de aula compartilhada. Então as pessoas estariam numa sala de aula com espaçamento garantido de pelo menos 1 metro entre as pessoas, então uma ocupação adequada das salas de aula. A aula seria dada presencialmente pelo professor nessa sala, e uma sala próxima, que a gente está tentando mapear, seria usado para o restante da turma assistir a aula proximamente. Isso depende, então, da possibilidade de a gente conseguir fazer essa logística, é o que os comitês aí estão fazendo agora, porque só na sexta-feira passada nós tivemos a matrícula concluída. Importante mencionar, na graduação, com 90,2% dos nossos alunos de graduação tendo comprovado vacinação. É um êxito importante, a gente tinha receio em relação a essa deliberação. Normalmente, nós temos aqui uma perda de 6% a 7% nesse período de matrícula. Então, a diferença entre a situação usual e a situação atual é só cerca de 3%. Então, a gente está organizando o retorno com um grau de segurança bastante razoável, em função até da vacinação dos nossos estudantes de graduação. Vamos fazer essa logística das salas de aula. Na inviabilidade disso, vamos pensar em revezamento nas salas de aula, mas vamos esgotar todas as possibilidades para termos os nossos alunos aqui próximo. Estamos fechados completamente a qualquer adiamento por alguns dias? Não, não estamos fechados. A nossa meta nesse momento é não apontar nessa direção. O nosso propósito, então, não é se apegar a uma solução única, né? É ter uma margem de abertura para negociar isso, e que essa negociação identifique essas diferentes problemas associados ao retorno. Né? A gente sabe que algumas unidades têm estruturas que permitem compartilhar melhor as aulas, outras são mais difíceis. A gente sabe que o caso do IMEC é mais complicado, porque tem muita disciplina de serviço. Normalmente são turmas grandes. Isso, em algum grau, acontece com a física, com a química e com o Instituto de Computação. Então, a gente vai ter que olhar isso com um pouco mais de carinho, e a gente vai ter que aceitar sugestões e negociar as sugestões com os próprios corpos docentes. Mas a meta nossa, é isso que a gente queria, ter todo mundo junto, é trazer os nossos alunos de volta para a universidade. Se eles tiverem que ter alguma aula remota, que tenha aula aqui ao lado, né? Junto da gente, para a gente reocupar esse campus, sem nenhuma obstinação que tem que ser do jeito que a gente planejou inicialmente. A gente tem abertura para achar, ouvi-los e encontrar soluções, mas afirmando a meta, vamos dizer assim, a meta de que nós precisamos ter o primeiro semestre de 2022
basicamente presencial. Basicamente aí é o espaço para a gente negociar essas soluções alternativas. Se a pandemia se agrava brutalmente, nós temos que recuar. Esse recuo, na nossa avaliação, é algo que é relativamente simples fazer. Mas colocar essa máquina em movimento para a gente retomar o campus é muito difícil. Nós teremos, por exemplo, um problema, com certeza, que é o problema das cantinas e dos restaurantes próximos. Toda a estrutura de alimentação, que não é a estrutura sob controle direto da universidade, que é o restaurante universitário, ela não vai voltar a funcionar se a gente não tiver aluno nesse campus. Enquanto vai criar um certo problema no início, mas é isso que vai permitir a retomada. Então, queria deixar as pessoas tranquilas em relação ao nosso monitoramento da pandemia. É cotidiano, é diário. Se agravar, nós vamos tomar medida de recuar, e nós temos essa abertura para conversar sobre os detalhes do retorno. Né? Mas a gente, muitos desses detalhes, eles têm dificuldade de ser negociados no geral. A gente vai ter que olhar os casos particulares.